E aí pessoal, o vídeo de hoje é sobre o Radiohead. No caso do Radiohead, toda a banda se conheceu na época do colegial e eles estão juntos até hoje, com Thom Yorke nos vocais e na guitarra, com os irmãos Colin Greenwood no baixo e Jonny Greenwood na guitarra e no teclado, Eddie O'Brien na guitarra e Phil Selway na bateria. E assim eles montaram a banda On a Friday. Desde essa época eles já começaram a fazer sons experimentais na banda, misturando instrumentos e por aí vai. Depois do colegial todos foram para a faculdade, menos Jonny, e eles começaram a ganhar destaque em Oxford. Em um show deles, Chris Hufford, que era produtor e coproprietário dos estúdios Courtyard em Oxford, e ele ficou muito interessado pela banda. Então ele e seu parceiro Bryce Eddy se tornaram responsáveis pelo gerenciamento da banda. Inclusive eles estão com a banda até hoje. Então eles decidiram produzir uma fita demo e em pouco tempo eles assinaram um contrato com a EMI, aonde eles gravariam 6 álbuns nesse selo. E também a pedido da gravadora eles mudaram o nome da banda para Radiohead. Eles tiraram esse nome de uma música do Talking Heads. Em 92 eles gravaram seu primeiro EP, chamado Drill, na qual eles produziram apenas 3.000 cópias do compacto. E naquele mesmo ano eles lançaram a música Creep como single, só que ela acabou entrando na lista negra da BBC Radio, pois eles consideravam a música deprimente demais. E em 22 de fevereiro de 93 eles lançaram o seu álbum de estreia, Pablo Honey. O álbum agradou muitas pessoas. Já outras criticam dizendo que o álbum soa como grunge e que algumas músicas não foram tão bem desenvolvidas. No começo o álbum não fez tanto sucesso e a banda tocou apenas em universidades britânicas e clubes. Quanto à música Creep, Thom Yorke diz que muitos jornalistas interpretavam mal a música e perguntavam se ela era uma piada. E após muita relutância da produtora, ela acabou sendo relançada como single, só que dessa vez foi disponibilizada uma versão censurada da música. E ela simplesmente acabou atingindo o 34º lugar na Billboard. I wish I was special. So fucking special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? Depois disso, a banda começou a ter destaque na mídia e começou a fazer mais shows em sua turnê. E daí se levou mais 2 anos para que a banda lançasse seu próximo álbum. Porém, um pouco antes disso, em setembro de 94, eles lançaram o EP My Iron Lung. E em 13 de março de 95 eles lançaram seu segundo álbum, The Bands. Nesse álbum a banda já começou a amadurecer, deixando o som de rock de garagem para o uso de teclados e efeitos expressivos. O álbum foi muito bem recebido pela crítica. Também acabou recebendo tripla platina. Esse álbum é recheado de singles e elevou a moral do Radiohead como banda alternativa com apenas um hit para uma das maiores bandas de rock da atualidade. O álbum também demorou para engajar, embora Fake Plastic Trees alcançou o 11º lugar. She lives with a broken mind, a crackpot, a staring man.
Porém, foi um ano depois, em 17 de fevereiro de 96, que o álbum voltou para o top 100 na Billboard e acabou atingindo o 88º lugar. Para o próximo álbum, Radiohead decidiu gravar não em um estúdio, mas sim em uma mansão do século XV. E se no álbum anterior eles já haviam incorporado uma vibe experimental, nesse álbum eles foram mais a fundo. E em 21 de maio de 97, eles lançaram o OK Computer. No começo, a produtora achou um álbum difícil de se comercializar, devido ao som experimental. Porém, o álbum acabou entrando na Billboard em 21º lugar e é tido por muitos críticos como um dos maiores álbuns de todos os tempos. A banda escolheu Paranoid Android para single principal e a música teve uma ótima recepção. O vídeo começou a ser passado na MTV e a música alcançou o 3º lugar nas paradas do Reino Unido. E os próximos singles, Karma Police e No Surprises, chegaram no top 10 do Reino Unido. Após essa turnê, o Radiohead passou muito tempo inativo. Nesse tempo, Thom Yorke desenvolveu uma certa depressão e eles demoraram cerca de 18 meses em estúdio para lançar o seu próximo álbum, com menos distorções nas guitarras, elementos da música eletrônica, uma pegada jazz e letras mais dadaístas. E eles não queriam fazer nada comercial, tanto é que não lançaram nenhum single. E em 2 de outubro eles lançaram Kid A. Só que para surpresa de todos, o álbum estreou em 1º lugar na Billboard. E também receberam um Grammy de melhor álbum alternativo do ano. Muitos críticos definiram o álbum como suicídio comercial, mas o próprio Thom Yorke diz que as músicas não foram feitas para serem anticomerciais. Em 5 de junho de 2001, eles lançaram Amnesiac, ou outro álbum na pegada do Kid A. Só que por mais que as músicas do Radiohead são experimentais, elas são muito bem feitas. Tanto é que muita gente com mente aberta se identifica com Radiohead. Em 9 de junho de 2003, eles lançaram Hail to the Thief, ou em português, Saudem um Ladrão, já que alguém disponibilizou as faixas do álbum na internet, só que sem consentimento da banda. Segundo a banda, diferente do estresse e da pressão dos outros álbuns, esse foi um álbum relaxante que mostrou como o Radiohead tinha amadurecido nos últimos 10 anos. E o álbum chegou em 1º lugar no Reino Unido e em 3º lugar nos Estados Unidos. Daí eles encerraram um contrato com a EMI e em 10 de outubro de 2007 eles lançaram o álbum Rainbows. Eles fizeram um sistema inusitado para as músicas serem baixadas, chamado de Pague o Quanto Você Quiser para Baixar. E eles também ganharam um Grammy de melhor álbum alternativo. Em 18 de fevereiro de 2011, eles lançaram seu 8º álbum, o The King of the Limbs. A versão para download na internet vendeu mais de 300 mil cópias. E eles lançaram um videoclipe para Lotus Flower, inteiramente interpretado por Thom Yorke, e o vídeo se tornou um viral na internet.
o nono e último álbum da banda até o momento foi lançado em 8 de maio de 2016 e se chama Moon Shepherd Pool. Desde 2012 que eles vêm trabalhando neste álbum. Valendo lembrar que os membros da banda também possuem projetos paralelos, e o álbum apresenta músicas que foram inicialmente compostas nos anos 90 e em 2000. E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Vocês já sabem, né? Se vocês querem sugerir um tema para algum próximo vídeo, deixa aqui nos comentários. Também, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E aqui embaixo eu vou deixar as minhas redes sociais. Então é isso, tchau!